Só confirma para mim, Dori, se apareceu. Estou vendo bem e escutando bem. Então tá bom. Vou falar, como a Dori já comentou, sobre a avaliação e conduta nas lesões gástricas, os aspectos clínicos e endoscópicos. Então, a endoscopia, ela é o melhor exame para a gente avaliar essas lesões no estômago, porque ela tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade no diagnóstico. Não vou entrar muito na clínica das lesões gástricas, da úlcera, mas as maiores indicações de endoscopia são a dor epigástrica de forte intensidade, pacientes com dispepsia não melhora com tratamento clínico, sintomas dispépticos novos em pacientes acima de 45 anos e os sinais de alarme, que são anemia, vômitos frequentes, perda de peso, melena, hematemes e disfagia. Então, quando a gente tem sintomas, a gente acaba indicando a endoscopia, né? O papel da endoscopia é diagnosticar se tem alguma lesão, achar essa lesão, falar onde ela se localiza, o tamanho, avaliar o aspecto, se é uma lesão benigna ou maligna, e ela ainda pode obter a amostra para avaliação histológica da lesão. Para uma boa endoscopia, é fundamental que a gente tenha um bom preparo do estômago, porque às vezes se tem resíduos, se tem bolha, se tem muito muco, a gente não consegue identificar coisas que são sutis e acaba passando lesão despercebida. O melhor preparo do mundo é feito no Japão, e o mundo inteiro segue esse preparo que eles fazem lá quando se fala em endoscopia de qualidade. Então, eles utilizam um mucolítico, que é a pronase ou a N-acetilcisteína, que é o fluimucil, 10 minutos antes do exame, associado a simeticona com 50 ml de água, é uma quantidade de água um pouco maior do que a gente costuma usar aqui. Outro detalhe que eles fazem é que eles deixam os pacientes tomarem água até 2 horas antes do exame. Isso também é outra coisa boa, que vai lavando o estômago, diminuindo a quantidade de saliva associada, e os estudos mostraram que não faz muita diferença na quantidade de resíduo que é encontrado no estômago na hora do exame. E logo antes de começar, eles já aplicam uma ampola de Buscopan no paciente, que é para diminuir a peristalse. Isso vai deixar o estômago bem paradinho e facilitar a avaliação e a identificação de lesões. Então, esse aqui é um exemplo de um laudo japonês, lá do National Cancer Center de Tóquio. Então, eles fazem um grande número de imagens, mostrando todo o estômago, e a gente consegue perceber a limpeza, né? Parece um estômago de plástico, de tão limpo, não tem uma bolha, não tem um líquidozinho acumulado, não tem nada. Então, esse exame cuidadoso, né, tomando o tempo que é necessário e com um preparo adequado, permite que eles tenham uma taxa de detecção de câncer precoce e de lesões, né, iniciais acima de 50%. Enquanto aqui no Brasil, a nossa taxa gira em torno de 10 a 15% de câncer precoce. O resto é tudo câncer avançado já. Então, aqui um exemplo, né, um estômago sujo, com muco, com bolha, com um pouco de resíduos, e como ele fica depois que se usa a pronase, que é o mucolítico, mais a simeticona, que é para melhorar, diminuir a tensão superficial das bolhas e fazer elas estourarem, e o índigo carmim, que é um corante. Então, aqui a gente não vê nada. Aqui, vocês veem a minha seta? Faz um joinha aí, Doris, você está vendo a minha seta? Beleza. Então, aqui a gente já consegue identificar uma lesão. Isso aqui é um câncer precoce que nunca teria sido diagnosticado se não tivesse preparado bem o estômago. Outro detalhe importante na hora de fazer a endoscopia é insuflar bem. Se você não insufla, não enche bastante de ar, não distende o estômago, muitas vezes você deixa lesões passarem despercebidas. Então, aqui um estômago mal insuflado, e aqui, depois da insuflação, dá para a gente ver claramente aqui uma lesão deprimida com retração de pregas, que também é um câncer precoce deprimido. Então, vamos entrar um pouquinho nas lesões, nas úlceras gástricas benignas primeiro. As úlceras gástricas benignas, elas são classificadas pela sua atividade. Aí a classificação mais utilizada é a de Sakita, e é essa que a gente deve utilizar. Então, ela divide as úlceras em 3 fases. A fase ativa, que é o A fase de cicatrização, que é o healing, e a fase de cicatriz, que é o S, que é o scar. E numa fase inicial e numa fase tardia. Então, aqui, o A1, do ativo 1, é quando a úlcera ainda está com fundo necrótico, bem sujo e bastante fibrina. Essa é a primeira fase da úlcera gástrica.
Depois, a úlcera mantém ainda uma grande quantidade de fibrina, mas ela começa a apresentar um pouquinho de retração e o fundo fica bem limpo. Não tem mais resíduos, hematina, nem necrose significativa. Então, essa é a úlcera ativa na fase 2. Depois dessa fase, a quantidade de fibrina vai reduzindo, a úlcera vai retraindo mais, e a gente entra na fase de cicatrização, que é quando a gente vê bastante retração cicatricial, dá para ver aqui que ela está até reduzindo um pouquinho o calibre, e pouca fibrina, mas ainda tem um pouquinho de fibrina. Na fase de cicatrização tardia, que é quando ela está quase fechando, a fibrina já desapareceu, mas ainda tem uma erosão, e a gente vê bastante retração cicatricial. Já a fase de cicatriz é quando não tem mais solução de continuidade, aqui a gente vê só uma linhazinha, né? E a cicatriz ainda é avermelhada. É uma cicatriz que acabou de fechar, uma úlcera recente, sinais de uma úlcera recente. E a S2, né, é a cicatriz tardia, quando ela já está esbranquiçada e a gente não sabe se faz tempo, se faz pouco tempo, isso aqui vai ficar agora pro resto da vida do paciente, né? É a cicatriz final. Então aqui, ó, essa foto do A2, do H1 e do S2 são o mesmo paciente. Então foi o segmento o segmento e evolução da úlcera do paciente. Agora, tem um detalhe, às vezes, né, a grande preocupação é que uma úlcera gástrica, ela pode estar disfarçada, né? Ela pode ser um câncer ulcerado que a gente acha que é uma úlcera gástrica benigna. Então, isso é uma coisa bem importante da gente diferenciar. Como que a gente faz essa diferenciação? Então, primeiro a gente vai procurar no estômago sinais, né, fatores de risco para desenvolvimento de câncer gástrico. Na ausência desses fatores, a chance do paciente ter um câncer gástrico, que aquela úlcera seja um câncer, é bem menor. Então, a gente vai procurar sinais de metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal são essas placas esbranquiçadas aqui, que geralmente começam no antro e na incisura angulares, que a gente consegue observar. Elas são a evolução da atrofia, né? O paciente pega H. pylori, começa a fazer a atrofia do antro, depois faz a atrofia do corpo, e depois essa atrofia se evolui para uma metaplasia intestinal. Então, é uma escala do que vai acontecendo. E depois da metaplasia intestinal, o paciente pode desenvolver câncer. E aqui nessa outra imagem, a gente vê a atrofia do corpo. O desaparecimento completo das pregas, a gente consegue observar bem a vascularização aqui submucosa e aqui essa lesãozinha. Na verdade, isso aqui não é uma lesão. Isso aqui é o que sobrou da mucosa normal. A gente chama de pseudopólipo. Só sobrou isso da mucosa normal. O resto está tudo atrófico. Então, quando você acha uma atrofia intensa e ou presença de metaplasia intestinal, esse é um estômago que merece uma avaliação bem cuidadosa, porque esse paciente está em risco significativo de desenvolver um câncer gástrico. E para achar o câncer precoce, você tem que procurar bem. E existem também alguns fatores, né, na ulceração que sugerem malignidade. Esses fatores são uma massa associada, né, aquela lesão ulcerada que é bastante elevada ou que tem um abaulamento próximo. Uma base muito suja com bastante necrose, isso é um tumor que está crescendo muito rápido, a vascularização não está acompanhando e ele está evoluindo com necrose, diferente da fibrina que a gente vê na úlcera gástrica benigna. Bordas irregulares, elevadas, infiltrativas também são um aspecto bem associado à malignidade. Todas as lesões maiores que 3 centímetros, raramente a úlcera gástrica péptica vai ter mais de 3 centímetros, apesar de ser possível acontecer. E a localização. A úlcera benigna geralmente está na incisura, no antro e no duodeno. Quando ela está úlceras no cardia e no corpo gástrico, a gente tem que tomar bastante cuidado, que a chance de ser um câncer é maior, apesar de a gente poder ter úlcera benigna no cardio e no corpo também. Aqui nas imagens, na primeira imagem a gente tem, uma lesão ulcerada com as bordas irregulares, infiltrativas, um fundo bem irregular, isso aqui bem característico de neoplasia. Nessa outra imagem, um fundo bastante necrótico, uma borda uma borda elevada, irregular, infiltrativa, também é um adenocarcinoma. Aqui, uma massa bem grande associada onde tem a ulceração, isso aqui era um giste. E aqui uma lesão deprimida, isso aqui é um câncer precoce. Então, quando a gente vê
Esses aspectos a gente suspeita que a úlcera pode ser maligna. Então, o que a gente faz aí? Primeiro, em relação às biópsias, né? Quando a gente encontra uma lesão gástrica. A biópsia, ela não é totalmente obrigatória em pacientes que têm uma úlcera bem pequenininha, são jovens, estavam usando anti-inflamatório e tem um aspecto totalmente benigno. Você pode não fazer essa úlcera, mas vai ter uma implicação que eu vou comentar daqui a pouco. Porém, os estudos dizem que na menor suspeita, você deve biopsiar. Então, olhou a lesão, achou esquisita, o ideal é biopsiar. E quando biopsia, o ideal é coletar pelo menos 4 fragmentos. Se você coletar 4 fragmentos e aquela lesão for um câncer, a chance de você fechar o diagnóstico é entre 80% e 90%. Então, aumenta bastante a sensibilidade do método com acima de 4 fragmentos. E todos os pacientes onde a gente encontra úlcera, é importante que a gente pesquise o H. pylori, porque ele está, além do anti-inflamatório, ele é outro fator que está totalmente associado à formação das úlceras. Então, você fez a endoscopia, diagnosticou a úlcera, fez a biópsia se você achou a lesão um pouquinho suspeita, e agora como que a gente faz o tratamento daqui para frente? O primeiro passo é interromper o uso do anti-inflamatório, se possível, né? Entrar com o inibidor de bomba em dose plena, que são 40 mg de omeprazol, 60 mg de dexlansoprazol, né, 20 mg de rabeprazol, 30 mg de lansoprazol, então a dose plena dele, por pelo menos 8 semanas. Se o paciente tiver o H. pylori positivo, você vai ter que tratar. Mas aqui tem um detalhe significativo. Não adianta você entrar de cara com o tratamento do H. pylori, que é um tratamento complicado, que o paciente vai ter que tomar 4 comprimidos de manhã, 4 comprimidos à noite por 14 dias, naquela fase que ele está com muita dor, distensão abdominal, não está conseguindo comer direito. Então, se você entrar nessa fase que ele ainda está muito ruim, a chance de ele não terminar o tratamento e deixar essa bactéria mais resistente e falhar na erradicação é muito grande. Então, o ideal é você entrar com o IBP em dose plena, às vezes associar um procinético se o paciente tiver muitos sintomas de desmotilidade associado, e esperar ele melhorar da clínica. Quando ele estiver estável clinicamente, sem dor, né, aceitando melhor a dieta, aí é o momento que você vai entrar com o tratamento para o H. pylori. Nos pacientes que o H. pylori vier negativo e não tiverem fazendo uso de anti-inflamatório, né, você pode tratar com um inibidor de bomba, dose plena, por um tempo um pouquinho melhor. Mas, na minha prática, eu sempre mantenho 8 semanas, né? Nos pacientes com úlceras muito profundas ou maiores, dá para usar um curativo na úlcera também, que é o sucralfato. O sucralfato é uma substância que adere na área cruenta da úlcera, e ele protege, ele tem um efeito parecido com as prostaglandinas gástricas, né, que são as substâncias inibidas pelo anti-inflamatório. Então, naquelas úlceras por anti-inflamatório maiores, nas primeiras 2 semanas, dá para associar o sucralfato que ele acelera a cicatrização. E nas pessoas que têm alto risco ou que já tiveram, né, são as que já tiveram úlcera e que vão precisar usar anti-inflamatório de novo, ou que vão precisar manter o anti-inflamatório, mesmo depois do tratamento de cicatrização, aí é importante a gente manter uma dose de inibidor de bomba. E o anti-inflamatório a gente escolher um que seja COX-2 seletivo, principalmente os de segunda geração, que eles têm uma incidência menor de formação de úlcera gástrica. Né? No acompanhamento, nas úlceras gástricas, o ideal é a gente fazer um controle, né? Um controle endoscópico, para ver se a úlcera cicatrizou e ter certeza que aquilo não era câncer. Então, nas úlceras pequenas, benignas, né, você não é obrigatório você fazer esse controle, desde que elas tenham sido biopsiadas anteriormente. Né? Então, o que significa isso? Mesmo se você não biopsiar aquela úlcera benigna no diagnóstico, o ideal é que você faça um controle depois, e daí no controle vai ter que biopsiar. Então, a escolha da biópsia é só se você vai fazer antes ou depois, né? Porque você vai acabar tendo que biopsiar. Então, na minha prática, todas as vezes que eu vejo uma úlcera, se não for numa fase aguda que ela está com sangramento, onde daí eu não vou biopsiar, eu biopsio. Então, todas as úlceras, na minha prática, eu tenho biopsiado. Porque isso dá uma segurança maior e evita que a gente deixe passar um câncer no paciente, né? E atrás de 2 meses no diagnóstico e no tratamento dele. Então, todos os pacientes que não tiverem sido biopsiados,
os pacientes que continuam com sintomas ou aqueles pacientes que tiveram lesões suspeitas, a gente costuma fazer a endoscopia de controle, né? Então, se você, por acaso, não encontrar uma úlcera que não está cicatrizada ainda depois de 2 meses, com o tratamento de dose plena do inibidor de bomba, você tem que excluir a não adesão no tratamento, tem que excluir malignidade, falha na detecção do H. pylori no exame anterior, ou se o paciente está usando anti-inflamatório sem saber, está tomando algum remédio lá que ele não tem conhecimento que é anti-inflamatório. Existem também outros medicamentos indutores de úlcera, como os corticoides, que a gente precisa investigar, e causas mais raras, como síndrome de Zollinger-Ellison, que é um tumor produtor de gastrina, ou doença de Crohn. Né? Um tempinho atrás, a gente teve um paciente na clínica que tinha uma úlcera refratária, que não cicatrizava com nada, sucralfato, dose dobrada de inibidor de bomba. O paciente fez cirurgia, recidivou com úlcera na boca anastomótica, e no final a gente acabou diagnosticando doença de Crohn. Então, as biópsias das úlceras, não, além da malignidade, às vezes elas trazem outras surpresas para a gente, como um diagnóstico da doença de Crohn. Então, nos pacientes que voltam a ter ulceração depois que você fez o tratamento ou que continuam com sintomas, aí a gente sugere que mantenha o inibidor de bomba para ser tomado na menor dose possível para controlar os sintomas e também para manter a úlcera fechada, né? E naqueles que não formam novas úlceras com acompanhamento a longo prazo com dose baixa, dá para discutir o uso sob demanda. O paciente para o remédio, se ele começou a ter sintomas, ele já volta a tomar e usa durante um período. Nos pacientes que não podem usar inibidor de bomba ou que estão tendo algum efeito colateral, a gente pode oferecer a terapia com um bloqueador H2, mas a gente sabe que a incidência na cicatrização é bem menor. Mas para prevenção a longo prazo de um paciente que já está cicatrizado, ela é uma boa opção. Ela tem um efeito adequado. Né? Agora, as lesões suspeitas de malignidade, né? Quando que a gente suspeita dessas lesões avançadas e como que a gente descreve e classifica? Nas lesões avançadas, que tem aqueles sinais que eu comentei anteriormente, massa, necrose intensa, irregularidade de bordas, redução da distensibilidade, localização no corpo e cárdia, né? E elas têm um aspecto avançado, já são lesões grandes, a gente usa a classificação de Borman. Essa classificação vai de 1 a 4, tem a classificação 5 também, que é quando ela é não classificável, mas raramente a gente tem uma lesão que não é classificada. Então, o tipo 1 é quando ela forma uma lesão protrusa, né, meio polipóide, grande, elevada. A tipo 2 é quando ela tem uma úlcera com bordas elevadas e bem delimitadas, a gente vê que não tem infiltração, a gente define bem certinho onde é a borda, mas ela tem um fundo necrótico bem intenso. Aqui a gente vê uma úlcera bem grande no corpo gástrico, né, maior do que 3 centímetros, com bastante necrose. Então, isso aqui é bem sugestivo de câncer. A gente pode já chamar de lesão ulcerada e classificar como Borman. Essa aqui é o aspecto mais frequente que a gente vê no câncer gástrico, que é o tipo 3, a lesão úlcero-infiltrativa. Então, bordas irregulares, bem infiltradas, associada a uma ulceração. E aqui é o tipo 4, que é a linite plástica, aquela disseminação submucosa do câncer gástrico. Então, a gente vê alargamento de pregas, né, bastante inflamação e um estômago que não distende. Esse aqui é bem difícil de fazer biópsia. Quando a gente faz biópsia aqui nessa área, ela vem normal. O câncer está disseminado todo pela submucosa. Então, a gente acaba tendo que fazer ecoendoscopia ou fazer uma macrobiópsia, que é quando a gente faz uma mucosectomia dessa área para poder acessar a submucosa. Então, esses cânceres, essas lesões aqui são mais fáceis da gente identificar. Mas o grande desafio está aqui, nas lesões precoces. Essas lesões podem se manifestar de várias maneiras diferentes, de vários aspectos endoscópicos. E é importante que a gente conheça esses aspectos para poder fazer o diagnóstico, senão a gente não identifica a lesão. E claro, tem que estar bem limpo o estômago de novo. Então, ela pode ser uma lesão polipóide, um polipinho, o que facilita um pouco a detecção. Ela pode se manifestar só com uma área hiperemiada, uma leve depressão, uma erosãozinha isolada no corpo gástrico, no cárdia, sempre tem que ser bem investigada, uma leve convergência de pregas, como a gente consegue observar aqui, uma cicatriz também pode ser
um câncer precoce, por isso que é importante no controle das úlceras gástricas a gente biopsiar a cicatriz. Perda do padrão vascular, então aqui a gente identifica ainda vascularização, ó, aqui as veinhas meio roxinhas a gente consegue ver, e nessa área aqui não tem mais veia. Então isso aqui também é um câncer precoce. Ou uma área que você distendeu o estômago e começou a apresentar um pequeno sangramento, porque elas tendem a ser mais friáveis. Então, quando você vê uma área que sangrou um pouquinho durante o exame endoscópico só com insuflação, essa é uma área que merece uma atenção maior. Né? Quais são os segredos para a gente detectar o câncer precoce? Primeiro, preparo a insuflação e o tempo de avaliação. Alguns estudos têm mostrado que um tempo de avaliação gástrica de 7 minutos aumenta significativamente a sensibilidade para a gente achar lesões pequenas. Então, tem que olhar e reolhar o estômago algumas vezes. Procurar essas discretas mudanças de cor, pode ser vermelho ou pálido, e leves depressões ou elevações. E sempre que a gente acha uma área que está um pouquinho alterada, aí sim a gente vai usar os recursos que a gente tem, que é a cromoscopia com índigo carmim ou com NBI, e também a magnificação. Então, aqui estou mostrando uma avaliação de baixa qualidade, onde a gente tem bastante muco, bastante reflexo, a gente não consegue enxergar nada. Mesmo jogando o índigo carmim, com bastante muco, ainda o reflexo atrapalha e a gente vê alguma coisa aqui, mas não vê bem o que é. Né? Agora, depois de você usar um mucolítico, usar um Luftal, limpar bem o estômago e olhar a lesão bem de perto, a gente consegue identificar bem aqui uma lesão elevada, tipo 2A, né? Isso aqui é um câncer precoce. Essa lesão aqui tem, no máximo, 12 milímetros. Então, se você não olha bem, não encontra mesmo. E nessa fase aqui, se você ressecar por endoscopia, o paciente está curado. Então, é muito importante a gente olhar bem o estômago dos pacientes, principalmente aqueles que que têm fatores de risco, como metaplasia intestinal, os que têm atrofia gástrica, os pacientes que têm história familiar de câncer gástrico, ou aqueles pacientes acima de 50 anos que vão fazer o seu primeiro exame. Esse exame tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante atenção. A classificação dessas lesões precoces, a gente usa a classificação de Paris, né, que ela divide os pacientes em 0, 1P e 0, 1S, que são as lesões protrusas, né, que pode ser pediculada ou céssio. Esse zerinho aqui na frente da classificação de Paris faz referência à classificação de Borman, que o Borman é o tumor avançado e tem 1, 2, 3, 4 e o 5, que é o indeterminado, né? E o precoce, ele vem o 0, que é o antes de virar a lesão avançada. Então, por isso que tem esse zerinho aqui na frente. Né? O tipo 2, que é a lesão plana, que ela é dividida em três formas, que é o 2A, que é o plano elevado, o 2B, que é o plano plano, e o 2C, que é o plano deprimido. E o tipo 3, né, que é o que tem ulceração. Então, essa é a classificação que a gente usa para descrever as lesões gástricas precoces. As mais comuns são o tipo 2A, que corresponde a 17%, que é o plano elevado, aqui tem um exemplo. O 2A mais 2C, que é o elevado com depressão, que equivale a 6,3%. Mas a grande maioria das lesões gástricas são tipo 2C, que são as deprimidas, né? Com 70% dos casos. O resto, a incidência é bem menor. Então, as lesões elevadas tendem a ser bem diferenciadas, tanto as vermelhas quanto as esbranquiçadas. Essa aqui é a melhor lesão para a gente ressecar. A chance dela ter uma invasão submucosa é bem menor, então a gente tem que procurar bastante esse tipo de lesão. Nas lesões deprimidas, quando elas são vermelhas, também elas têm uma maior incidência de serem do tipo diferenciado, que podem ser tratadas por endoscopia, né? Então também tem um bom aspecto. Já no tipo deprimido pálido, quando a gente vê aqui um desaparecimento do padrão dos capilares, desaparecimento do padrão superficial e bem esbranquiçado, isso aqui é muito sugestivo do tipo indiferenciado. Então, o tipo indiferenciado tem um mau prognóstico para a gente, mesmo quando ainda está na fase precoce. E esses pacientes a gente não faz ressecção endoscópica. Mesmo uma lesão pequenininha, acaba indo para a cirurgia pelo risco de disseminação linfonodal. Né? Então, é importante a gente avaliar essas características da lesão.
E como depois que a gente acha uma lesão alterada, que a gente achou uma lesão suspeita, para diferenciar se ela é câncer ou não, a gente pode fazer uso da magnificação. A magnificação também tem uma sensibilidade muito grande na definição se a lesão é câncer ou não. Como que a gente faz essa avaliação? Para o cólon, a gente tem o JNET, né, que é a classificação que dá uma ideia para a gente do tipo histológico e da profundidade de invasão. No esôfago, a gente usa o IPCL, que é a avaliação dos capilares. Já no estômago, é um pouco mais difícil. A gente tem essa classificação VS, que é vascular e superfície, né, que a gente avalia, mas ela só diz para a gente se isso é um câncer ou não. Ela não fala para a gente profundidade de invasão ou se dá para a gente fazer a ressecção ou não. O que vai fazer deixar a gente saber se vai poder ressecar ou não é o fenótipo, os aspectos endoscópicos da lesão e a tentativa de ressecção, se a lesão sobe, não sobe, o tamanho, se tem ulceração ou não, que são os critérios expandidos de ressecção endoscópica da Associação Japonesa de Câncer, mas não faz parte da aula, eu vou só comentar isso daí. Então, o primeiro passo na magnificação para a gente saber se a lesão é um câncer ou não é se ela tem uma linha de demarcação, se ela tem um limite bem definido. Então, a técnica a gente vem examinando de fora para dentro até chegar na lesão. E aqui a gente consegue ver que tem uma linha demarcatória, né, bem definida. A gente consegue saber exatamente onde essa lesão começa. Então, esse é o primeiro critério. Mas algumas lesões benignas também têm linha demarcatória bem delimitada. Aí, a segunda parte, a gente vai avaliar a parte interna aqui. E vamos procurar capilares irregulares ou irregularidade na superfície das criptas. Então, aqui a gente vê, ó, aqui tem um tipo de capilar, só uns pontinhos. Logo aqui do lado já tem uns maiores dilatados, mas com os ramos amputados. E aqui já tem capilares dilatados em aspecto de rede. Então, só nessa imagem a gente vê 3 padrões diferentes de capilar. Então, tem linha demarcatória, tem capilar irregular, isso é câncer precoce. Você já pode definir alta sensibilidade e alta especificidade. Se você não conseguir ver bem os capilares, você vai procurar o aspecto das criptas. Então, aqui, ó, aqui tem um tipo de cripta mais compridinho, aqui as criptas estão em pontinho, e aqui tem um desaparecimento completo das criptas. Então, também, se você achou irregularidade nas criptas, vários padrões diferentes próximos, isso também tem alta sensibilidade e especificidade para câncer. No Japão, preenchendo esses critérios, eles nem biopsiam, eles já fazem a ressecção direta. Aqui, os grupos tendem a fazer uma biópsia, para poder confirmar se isso realmente é uma displasia de alto grau, um câncer intramucoso, e para ver se ele confirmar se ele é diferenciado ou indiferenciado, que como eu já comentei, o tipo de diferenciado a gente resseca por endoscopia, ou indiferenciado não. Então, só dando um exemplo aqui de um aspecto regular. Então, ó, nessa imagem, todas as criptas, aqui é um padrão tipo pilórico, né, onde o padrão de criptas é mais compridinho, e a gente consegue ver as criptas, todas muito parecidas, e dentro aqui da cripta o capilar. Todos os capilares bem regularzinhos. Então, esse padrão aqui, mesmo se o paciente tiver uma linha demarcatória, é inflamatório, é benigno, isso aqui não é um câncer precoce. Já aqui, né, a gente está vendo a parte central de uma lesão. Aqui, ó, é o padrão tipo pilórico normal, e aqui a gente consegue ver bem uma linha demarcatória da onde começa a lesão, onde eu estou passando aqui a setinha do mouse. E aqui dentro, ó, capilares bem dilatados aqui ausência de capilares, aqui capilares mais fininhos e amputados, aqui, ó, capilares bem tortinhos com um pouquinho de dilatação, aqui novas dilatações, aqui ausência de capilares. Então, a gente vê que está tudo irregular, os capilares são todos diferentes uns dos outros. Então, isso aqui é um câncer precoce gástrico. Daria para ir direto para a ressecção, mas aqui no Brasil a gente costuma biopsiar. Então, qual a conduta? Em lesões avançadas, a gente usa classificação de Borman e faz múltiplas biópsias, no mínimo 4. Já nas lesões precoces, a gente usa a classificação de Paris, faz cromemagnificação para avaliar o aspecto da lesão, depois usa a classificação VS, vascular e superfície, para ver se ela realmente é um câncer precoce,
e daí faz no máximo 1 ou 2 biópsias para não atrapalhar a ressecção, que quando você biopsia, faz uma fibrose, na hora de ressecar por endoscopia é mais difícil, é por isso que a gente diminui o número de biópsias. Aí o paciente vai ser submetido ao estadiamento do câncer, e aí que a decisão terapêutica vai ser feita. Se vai ressecar por endoscopia, se vai operar, se vai fazer quimioterapia pré, que também não é o objetivo da aula hoje, vai ter uma aula específica sobre câncer gástrico mais para frente. Então, eu trouxe algumas imagens aqui para a gente fazer um exercício, né? Então, aqui, uma lesão grande, né, em torno de uns 2 centímetros, talvez, na incisura angulares, com fundo bem necrótico, bem sujo, mas as bordas estão bem regularzinhas, né? Essa é uma lesão, um aspecto benigno, parece ser uma úlcera péptica, está num local comum de úlcera péptica, com bordas regulares, mas ela tem um fundo bem sujo, né? Tem umas bordas que estão um pouquinho inflamadas. Então, vale a pena fazer uma biópsia nessa lesão, né? Então, como que a gente vai descrever? Uma úlcera ativa, profunda, com fundo sujo, localizada na incisura angulares, medindo aproximadamente 2 centímetros, e o que a terapêutica que a gente fez, biópsias, né? E no final, na conclusão, eu vou dar a minha suspeita diagnóstica para o médico assistente do paciente. Então, acho que é uma úlcera benigna ativa na incisura angulares e usa a classificação de atividade, Saquita A1, úlcera bem ativa, né? Aqui, uma outra lesão no corpo gástrico, já é um lugar suspeito, bem extensa, muita necrose aqui dentro e com as bordas totalmente irregulares. Isso aqui, para mim, é um câncer, né? Uma lesão ulceroinfiltrativa. E eu tenho que passar essa ideia no laudo. Então, eu vou dizer, é uma extensa lesão ulcerada, você vê que eu já mudei o termo, não estou chamando mais de úlcera, mas eu também não posso afirmar com toda certeza que é um adenocarcinoma, apesar da chance ser muito grande, né? Então, esse é um termo adequado para você passar essa ideia para o médico que vai cuidar do paciente. Com bordas irregulares, né? Infiltrativos, fundo necrótico e a localização na parede anterior do corpo gástrico. Pacientes que podem ser submetidos à cirurgia, é importante também no seu laudo você dar alguns detalhes para o cirurgião que podem influenciar na cirurgia, como, por exemplo, a distância da transição esôfago-gástrica, porque se o tumor invadiu o esôfago, isso é um fator bem importante que vai alterar bastante a cirurgia. Então, aqui eu coloco que a lesão se inicia 3 centímetros abaixo da linha zeta e se estende até incisura angulares. Então, esses detalhes aqui, em pacientes que podem ser submetidos à cirurgia, são bem importantes. E na conclusão, uma lesão ulcerada gástrica, né? Como eu acho que tem uma possibilidade muito grande de ser um câncer, já usa a classificação de lesões avançadas, né? Bormann 3, úlcera infiltrativa, e a terapia que eu fiz, biópsias, no mínimo 4. Aqui uma outra lesão, né? Uma lesão deprimida na pequena curvatura do corpo distal. Essa lesão aqui é muito característica para mostrar a importância da cromoscopia, né? Se a gente faz um exame meio sujo, meio rápido, a gente não percebe, a lesão é muito discreta. Mas quando a gente joga o índico carmim, né, a lesão muda totalmente de cara, a gente consegue ver bem a área deprimida, um pouquinho de área elevada aqui associada, né? E aqui é uma imagem com cromoscopia, mas sem magnificação, o que dificulta um pouco para a gente fazer a classificação VS. Mas a gente já vê aqui, mesmo sem magnificação, dilatação capilar, né? E tem uma linha demarcatória definida, então muito provavelmente isso aqui é um câncer gástrico precoce, né? Como que eu vou descrever e passar essa ideia para o médico assistente? Então, eu tenho uma lesão deprimida, a localização é super importante, porque esses pacientes costumam ter várias alterações na mucosa, e é importante saber identificar bem qual a lesão que a gente biopsiou e avaliou. Então, uma lesão deprimida, localizada na parede anterior, para a pequena curvatura do corpo distal, medindo aproximadamente 20 milímetros, e eu vou usar a classificação de câncer precoce, Paris 02C, que é deprimida. Então, vou falar o que eu fiz, né, a mais. Eu fiz a cromoscopia eletrônica e magnificação, demonstrando a linha demarcatória bem definida e irregularidade capilar na área deprimida. Então, é bastante suspeito de câncer precoce. E a cromoscopia com índigo carmim evidenciou bem as margens da lesão e o componente deprimido. Então, vou descrever uma lesão deprimida no corpo gástrico distal 02C, cromoscopia e magnificação com linha demarcatória bem definida e irregularidade capilar e biópsia única, para não atrapalhar a ressecção endoscópica.
se esse paciente for para ressecção endoscópica, porque para poder ressecar, né, a gente vai fazer o estadiamento, vai ver se não é uma lesão indiferenciada e analisar a possibilidade de ressecar por endoscopia. Já que um paciente jovem, né, com uma ulceração no antro distal, estava usando anti-inflamatório. Uma úlcera pequena, num lugar tranquilo, um paciente jovem sem epidemiologia, não tem metaplasia intestinal, não tem atrofia no corpo gástrico, as bordas são bem delimitadas e aqui na cromoscopia, a gente tem uma linha demarcatória? Tem, a gente consegue ver exatamente onde a lesão começa. Mas quando a gente olha na borda aqui da lesão, apesar dos capilares estarem um pouquinho dilatados e avermelhados, eles estão regulares, eles são iguais em toda a borda da lesão. Então, isso aqui claramente é uma úlcera péptica, um aspecto mais característico da úlcera péptica. Como é que eu vou descrever? Uma úlcera ativa com fundo limpo, que mede aproximadamente 10 milímetros, localizada na região pré-pilórica. Cromoscopia eletrônica com capilares e padrão de criptas regulares, lesão benigna. Então, úlcera pré-pilórica ativa, vou usar a classificação de atividade para úlcera benigna. Aqui está 2. Biópsia. Eu posso não fazer biópsia agora, mas eu vou ter que fazer um controle com biópsia depois. Então, eu prefiro muito mais fazer a biópsia já na primeira identificação da lesão, né? E se vier benigno, o paciente evoluir super bem, eu posso considerar a possibilidade de não fazer um controle. Agora, se eu não biopsiar, eu obrigatoriamente vou ter que fazer um controle com biópsia depois. Então, só resumindo todas essas ideias, né, na descrição é muito importante a gente colocar localização, tamanho, extensão, número de lesões, a morfologia e colocar na suspeita clínica. Se o paciente tiver indicação cirúrgica, é importante descrever os detalhes que podem ser significativos para a cirurgia, invasão do bulbo, localização no corpo, né, ou se a lesão é bem no antro, para fazer uma ressecção parcial, invasão do esôfago. Se a lesão for precoce, descrever bem direitinho a localização para quando for fazer a ressecção encontrar. Se for um giste, que pode ser ressecado por endoscopia também, em que parede ele está, em que altura, distância dos pontos de referência. Isso é bem importante para ajudar na ressecção laparoscópica. Tudo que você fez também tem que descrever, cromoscopia, magnificação, o que você encontrou, né? E caprichar na documentação fotográfica, porque é comum a gente receber pacientes encaminhados para fazer ressecção de lesões e a gente tem que repetir o exame para olhar a lesão porque o laudo está mal descrito e as fotos também mal feitas, né? Então, isso dificulta e acaba fazendo com que o paciente tenha que fazer um exame a mais para poder indicar o tratamento adequado. Então, era isso que eu queria trazer e compartilhar e discutir com vocês hoje. Só agradecer de novo, Dori, a oportunidade e o convite. Foi ótimo, Ivan. Obrigada. Agora eu chamo a Carol para fazer